Eles sorriam. Alguns fizeram piada. Outros acreditavam que a guerra seria rápida. Nenhum deles imaginava que aquelas seriam as últimas imagens da sua inocência. Essas fotos não mostram apenas soldados. Elas mostram o momento exato em que a humanidade cruzou uma linha e nunca mais voltou a ser a mesma. Antes dos tiros, antes das explosões, antes do medo, havia discursos, palavras bem escolhidas, promessas de vitória, a ideia de que morrer teria um sentido maior. A guerra sempre começa assim. Nunca começa no campo de batalha. Começa na mente. Homens comuns foram transformados em soldados. Muitos nunca tinham saído de suas cidades. Alguns nunca tinham visto o mar. Outros nunca tinham segurado uma arma. Eles aprenderam rápido. Não porque queriam, mas porque não havia escolha. Quando as embarcações se aproximaram da costa, o barulho já era ensurdecedor. O mar estava agitado. O coração, ainda mais. Alguns mal sabiam nadar. O peso do equipamento puxava seus corpos para baixo. Antes mesmo de pisar em terra firme, alguns desapareceram na água. A água misturava sal, areia e sangue. E naquele instante, toda a ideia de glória morreu. Não havia heroísmo. Não havia música épica. Havia medo. O medo cru. O medo real. Tiros vinham de todos os lados. Homens caíam antes de dar o segundo passo. E os que sobreviviam seguiam em frente não por coragem, mas porque parar significava morrer. Em silêncio, muitos se perguntavam: por que eu estou aqui? A guerra não responde perguntas. Ela apenas avança. Dias depois, colunas de soldados cortavam estradas destruídas. Tanques avançavam lentamente, esmagando tudo no caminho. Casas vazias, campos queimados, vilarejos abandonados. Não havia comemoração. Cada passo era uma aposta contra o destino. Eles aprenderam a caminhar olhando para o chão, não por humildade, mas porque levantar a cabeça podia significar a morte. Uma mina enterrada, um fio invisível, um erro de segundos. A guerra transforma homens em sombras de si mesmos. O riso desaparece, a conversa diminui. O silêncio passa a ser a única defesa. Com o tempo, o inimigo deixa de ser um nome distante. Ele deixa de ser uma bandeira. Ele ganha rosto, olhos assustados, mãos tremendo, respiração acelerada, exatamente como os seus. Muitos soldados contaram depois da guerra que o pior momento não foi puxar o gatilho. Foi perceber que o homem do outro lado poderia estar sentado ao seu lado em um bar, em outra vida. Nesse instante, algo se quebra. Algo que nunca mais volta a ser inteiro. A guerra exige que você mate, mas cobra um preço muito maior depois. As noites se tornam longas. Os pensamentos não param. A mente revive cenas que o corpo tenta esquecer. Então a guerra muda de forma. Ela sobe aos céus. Aviões cruzam as nuvens. Bombas são liberadas. E quem aperta o botão não vê quem morre. Lá embaixo, a vida continua por alguns segundos. Uma mesa posta, uma criança dormindo, uma mãe chamando o filho. Depois, apenas fogo. Depois, apenas silêncio. Cidades inteiras desaparecem em minutos. Histórias centenárias viram poeira. Memórias viram cinzas. A guerra se torna impessoal. E justamente por isso, mais cruel. Decisões são tomadas longe do campo de batalha, em salas limpas, com mapas sobre a mesa. Os que decidem raramente sangram. Os que sangram raramente decidem. Quando o conflito se aproxima do fim, algo estranho acontece. Não há comemoração imediata. Há desconfiança. Homens que sobreviveram demais não acreditam no silêncio. Eles sabem que a guerra ensina uma lição cruel. Quando tudo fica calmo demais, algo está errado. E então, finalmente, ela termina. Pelo menos no papel. Fotos são tiradas, alguns sorriem, outros apenas encaram a câmera. Aquele sorriso não é felicidade, é alívio, é sobrevivência. Eles voltam para casa, mas não voltam inteiros.
A guerra vai junto, nos pesadelos, nos sons altos, nos olhares perdidos. Alguns acordam no meio da noite, suando, revivendo momentos que ninguém mais consegue ver. Outros nunca conseguem falar sobre o que viveram. Porque como explicar o inexplicável? A guerra termina nos livros de história, mas na mente de quem esteve lá, ela nunca acaba. Monumentos são erguidos, nomes são gravados em pedra. Cada nome carrega uma vida inteira interrompida. Essas imagens não são apenas registros do passado, elas são avisos. Avisos do que acontece quando a humanidade acredita que a violência é solução, quando o ódio é disfarçado de patriotismo, quando a guerra é romantizada. Aqui, no O Fio da História, nós não glorificamos batalhas, nós lembramos das cicatrizes, porque enquanto esquecermos o custo real da guerra, ela sempre encontrará um motivo para voltar. Se você acredita que histórias como essa precisam continuar sendo contadas, inscreva-se no canal O Fio da História. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa memória que o tempo insiste em apagar. E se esse vídeo te fez refletir, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a continuar puxando o fio da história.